gente fala de prováveis complicações do pós-operatório ou alterações que possam a levar ao descontentamento do paciente no resultado da cirurgia, né? E também quando a gente vai lá para aqueles grupos de Facebook, né? Onde vários pacientes descontentes com o resultado da cirurgia associam muitas vezes esse descontentamento, né? Com uma coisa que a gente conhece como parestesia, né? A parestesia, ela é uma classificação abrangente de várias alterações sensitivas, né? E geralmente essa parestesia, ela acontece como uma hipoestesia, ou seja, uma ausência temporária, né? De função sensitiva numa parte da pele da face, né? Que pode estar associada à interrupção da função de alguns nervos sensitivos, como o nervo alveolar inferior, que nerva a pele do lábio inferior, ou o nervo infraorbitário, que nerva a pele do lábio superior, né? No entanto, a parestesia, ela também pode ser uma desestesia, que é uma alteração desagradável, né? Ela pode ser uma alodinia, que é uma sensação em que o paciente sente dor sem ter o estímulo doloroso. No entanto, tanto a alodinia, né? Tanto a alodinia quanto é, a disestesia, elas não são comuns, né? Elas acontecem mais frequentemente quando existe uma lesão do nervo, né? Então, o que a gente pode ver e o que pode acontecer é realmente uma parestesia na forma de uma hipoestesia, né? Ou de uma analgesia. Mas, felizmente, em pacientes jovens, em que a gente usa algumas técnicas diferentes, como eu vou mostrar posteriormente nessa mesma aula, a gente tem tido o quê? Um nível menor de hipoestesia no pós-operatório imediato, fazendo com que a mesma, né, regrida a seu estado inicial. E quando a gente fala da parestesia que mais preocupa a gente, que é a do lábio inferior, né, ela está relacionado a um nervo chamado de nervo alveolar inferior. E esse nervo, né, ele percorre, ou ele tem um trajeto totalmente intraósseo, né, principalmente na região posterior aos últimos dentes, né, que é aonde serão realizadas todas as osteomias mandibulares, né? Mas, como ele tem um trajeto intraósseo e é aonde a gente vai realizar todas as osteomias mandibulares, a gente sabe que durante a cirurgia, né, quando a gente rompe a continuidade da mandíbula, a gente vai expor esse nervo, né? A gente só pode expor, a gente em alguns casos tem que manipular, e em alguns casos a gente tem que estirar ele um pouco, né? Nessa manipulação ele é estirado, ele é tracionado. E isso faz com que o paciente tenha essa alteração na sensibilidade do lábio inferior transitória, né? Esse nervo é um nervo que já é bem estudado, tanto anatomicamente quanto histologicamente. No entanto, ele é um nervo que em algumas situações ele tem que ser manipulado, né? E na contraparte disso, né, que a gente sabe que o nervo existe, ele está lá no meio da mandíbula, ele pode variar na altura, pode variar na posição, ele pode estar mais para fora, mais para dentro da mandíbula, né? Mas, de uma maneira geral, numa osteotomia mandibular, né, quando a gente corta o osso, quanto mais a gente corta as corticais, né, até a parte medular, mais a gente fragiliza a mandíbula, né? Para quê? Para que a gente possa, que no momento do rompimento da mandíbula, né, ou seja, durante o split da mandíbula, ela ocorra de maneira previsível, né? Então, quanto mais o meu nervo estiver no meio da mandíbula, mais eu consigo se cortar a cortical, que é a parte externa do osso, melhor, né? Sem lesionar o nervo, né? Só que, quando eu vou realizar essa minha osteotomia, eu sempre tenho que me preocupar com o trajeto do nervo, né? Tenho que me preocupar com o movimento que vai ser planejado, como esses segmentos vão se movimentar depois, né? E também fazer essa anatomia de uma maneira, esse corte no osso, que eu tenho que um ponto mais fácil para me fixar e um ponto mais estável para fixar essa mandíbula, né? E quando a gente fala no desenho do corte, que a gente faz hoje geralmente é um short split, né? E a gente olha por cima, né? A gente sabe então que esse corte a gente vai começar na região posterior do último dente, né? Lá por cima da mandíbula, então aqui a gente pode ver a cor amarela e azul, é onde separa onde esse corte foi feito, né? E no lado esquerdo a gente vê a nossa tomografia, aonde a gente vê que existe uma altura, né, da base da mandíbula até o nervo de 10 milímetros e uma espessura de 4,2, né?
E a gente também consegue observar que existe ali uma margem de mais ou menos uns 3,5 mm, 4, para a gente cortar por cima do nervo sem lesionar o nervo, né? Então, na imagem ali, né, as setas amarelas, elas representam por onde esse corte correu, né? Na tomografia, que é uma fatia do tecido ósseo. Quando a gente vai lá para o corte vertical, né, a gente observa o que no corte vertical? Que a base da mandíbula, né, que na base da mandíbula, no corte vertical, né, a gente tem uma altura da base da mandíbula até o canal mandibular, uma altura de mais ou menos uns 6 milímetros, né? Isso faz com que eu possa cortar mais ou menos 5 milímetros sem lesionar o nervo. Então, eu estou olhando isso na tomografia. E aí eu vou transferir isso para a hora da cirurgia. Ou seja, nesse caso, especificamente nesse paciente, que é uma situação real, eu tenho o meu nervo localizado na parte mais de dentro da mandíbula e praticamente no meio da mandíbula. Então, isso facilita que eu possa cortar bem a estrutura óssea sem lesionar o nervo. E aqui, né? Então, desse planejamento, onde que eu fiz o planejamento, onde que eu consigo visualizar o feixe fase nervoso, e aí eu vou para o transoperatório, né? Então, nesse mesmo paciente, nessa mesma tomografia, a gente consegue observar, olha, a espessura do nervo do paciente, né? Então, o nervo ele ficou retido no fragmento proximal, né? E essa espessura desse nervo, né? O diâmetro desse nervo nesse paciente, e o movimento, que não foi um movimento muito grande, fez com que no pós-operatório imediato, né, a gente tivesse o quê? Esse resultado de sensibilidade imediata. Então, você vê que o paciente está com o olho fechado, a gente está pingando uma gota de água no lábio inferior dele, pós-operatório de um dia, né? Ele está sentindo exatamente onde está a gota de água, tá? Então, isso hoje faz com que o short split, olha lá, novamente, olho fechado, ele está sentindo a água, né? Então, isso hoje a gente faz com o short split, onde a gente expõe o nervo, menos exposição do nervo, né? E a gente desenha esse corte no pré-operatório, na tomografia e no modelo 3D, simulando as movimentações, né? Tanto anteriores quanto posteriores, para entender como eu vou expor menos esse nervo, como eu vou cortar a mandíbula sem lesionar esse nervo, né? Fazendo com que eu consiga dar essa sensibilidade imediata para o paciente no pós-operatório. Mais uma vez, muito obrigado.